e quase 10 anos. Foi um período muito abençoado, assim, pelo aprendizado e tal. Mas era muito notório, né? Graças a Deus eu dei aula há pouco tempo para o primeiro período. Porque o primeiro período é o período mais terrível para dar aula. Porque a maioria do povo não sabe o que quer, né? Veio porque o pai e a mãe escreveu, ele não sabe nem o que ele quer. Mas quando você já dá aula para o sétimo período, para o quinto período ali para frente, já, né, mais evoluído, você já sabe quem realmente está ali porque está querendo, certo? Então, o professor ele começa a conhecer e saber quais são os alunos que realmente estão interessados e que vão ter uma performance, né, melhor do que outros. Deus é a mesma coisa, querido. Quando você se empenha na palavra, quando você busca a palavra de Deus, quando você usa, Deus começa a ver em você o aluno interessado. E aí eu fazia isso, não sei se Eliezer, que já foi professor, também sabe, mas normalmente quando você via que o aluno estava interessado, você cobrava um pouco mais dele. Você colocava umas ideias ali, fazia umas perguntas, e ele respondia, você se entusiasmava. Por quê? Porque você via que estava dando certo o seu plano de ensino. Entendeu? Porque a maior alegria de um professor é saber que ele está ensinando e que o aluno que está ouvindo está entendendo. Não pense você que quando você dá uma prova, professor, e todo mundo tira 5, você vai botar uma prova lá para arrebentar, todo mundo se deu mal. Sabe o que quer dizer? Que você foi um péssimo professor, porque a média da turma representa a sua própria avaliação. Então, se você consegue transmitir o ensino e as pessoas entenderam, é maior alegria. Querido, é a mesma coisa Deus. Deus, ele colocou para nós um manual de ensino, manual de guia, que chama a Bíblia, a palavra de Deus. E quando ele vê que você está estudando, e quando ele vê que você está se interessando, ele começa a colocar mais coisas, mais provas, porque ele sabe que você está interessado, que você vai passar. Você está entendendo? E aí, por isso que a palavra fala, apresenta-te como obreiro aprovado, é aquele obreiro que está estudando a palavra, aquela pessoa que está buscando. Querido, não tem coisa melhor do que você começar a ler e você perceber que o Espírito Santo está te clareando a palavra. Isso não tem preço. Isso é fantástico, porque você vê que o Espírito Santo, como bom professor que é, e Paulo fala isso, que o Espírito Santo veio para nos ensinar, ele fala isso várias vezes, e aí você começa a entender o que o Espírito Santo está querendo te mostrar, aquilo que você não estava vendo. Então, apresenta-te como obreiro aprovado. Quer ser aprovado, querido? Estuda. Outro ponto, que não tem do que se envergonhar. E aí isso é um ponto interessante, querido. O primeiro texto fala do seu empenho, o outro fala de testemunho. Querido, você tem que ter testemunho, isso é óbvio, né? E às vezes a gente confunde testemunho com frequência na igreja, testemunho com cargo na igreja. Toma cuidado, querido. Testemunho é onde você está. Sabe por quê? Nós fomos chamados para ser reflexo de Cristo. Então a pessoa tem que olhar para você e ver Cristo em você. Mas se você é um péssimo patrão, um péssimo empregado, tá? Tudo que você faz com falta de zelo. Tudo que você trata as pessoas, na igreja, pessoa maravilhosa, pessoa de oração, canta o louvor, pula, chora, chega em casa, só briga, só resmunga com o marido, só resmunga com o filho, só resmunga com a esposa. Querido, você tem que dar testemunho em tudo quanto é lugar, você tem que ser crente em tudo quanto é lugar, porque a Bíblia fala que você não tem do que se envergonhar, ou seja, você tem que ser irrepreensível. A gente vai errar, querido, um monte de vezes, né? Mas quando lembra do que eu estou falando do professor, Deus está vendo que você está estudando, Deus está vendo que você está se esforçando para dar um testemunho, para viver uma vida, e dar testemunho muitas vezes é você abrir mão da sua própria natureza. Eu tenho um amigo que, quando ele era do mundo, pensa num ser humano que falava palavrão, para cada 10 palavras dele, 11 era palavrão. E aí, querido, ele se converteu.
E ele começou a viver, tendo evangelho, aquele negócio todo. E ele falou assim para mim, a minha maior dificuldade hoje é que e detalhe, ele começou a ministrar. A maior dificuldade que eu tenho é que na hora que eu estou falando, eu tenho que lembrar que eu não posso falar palavrão. Porque a minha carne não pode sobre ao espírito. Entende? Isso é difícil, escraviza a pessoa que vive uma vida assim, né? Não pense você que Deus, quando você se converte, a Bíblia fala que o que é passado é perdoado e lança no mar do esquecimento, certo? Mas não é porque você estava gripado, que no dia que você se converteu, a gripe foi embora. Não é porque você estava com câncer, que no dia que você converteu, o câncer foi embora. Pode até acontecer, amém? Economia de Deus. Mesma coisa, era uma pessoa toda errada, o dia que se converteu, amanhã já não é. Existe um esforço seu de estudar e de buscar para ser alguém que não se envergonhe. E todo dia você tem que se esforçar. Eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu aprendi uma coisa com o pastor Eduardo sobre a batatinha na fila, você lembra disso? Eu era danado para isso, viu? Quando eu ia no self-service e a fila estava grande, eu comia umas 2 batatinhas no meio do caminho. Agora nunca mais eu como. Mas brincadeiras à parte, tem coisas que você tem que se esforçar para fazer, porque é do seu eu, né? É do seu eu. Um outro exemplo assim para você ver, né? Um colega meu, ele trabalhava numa repartição pública e era propina para caramba, todo quanto lugar, propina para lá, um negocinho tal. Aí o cara se converteu, querido. E na sabedoria de Deus, sabe como é que Deus ele é sábio? O pastor dele, numa mensagem que Deus falou na mensagem que aquela pessoa que dá propina, os crentes da propina, eles se corrompem, é verdade, né? Isso é pecado diante de Deus. Aí pronto. Aí o que aconteceu? Começou a ter conflito, porque vinham os caras lá querendo a propina aqui, ele não queria. E aí ele virou assim, o que eu faço, querido? Entrega na mão de Deus. É melhor você ser demitido de lá do que ser demitido do céu. Entendeu? Aí sabe o que aconteceu? Deus faz as coisas, transferiu ele para um outro lugar, algo que não tinha esse problema. Por quê? Porque ele orou o seu eu e falou, não vou insistir, porque agora eu conheço a verdade. Se eu conheço a verdade liberta. Então ele foi lá e mudou. Então nós temos que não se envergonha. Querido, quando você fizer alguma coisa errada, lembre desse texto. Às vezes você está lá no trânsito estressado, e passou a pessoa e quase te bateu, e você escapou alguma coisa. Aí eu não posso ir assim, não é o que Deus quer de mim, né? E o terceiro ponto diz assim, esse aí é celebrar, hein? E o que maneja bem a palavra da verdade. Para a gente fechar, querido. Maneja bem a palavra de Deus. Seja uma pessoa que conhece a palavra. Você não precisa ser doutor. Mas você não pode, por exemplo, quando eu falar para você do livro de Filemon, você ficar olhando o Velho Testamento todinho, querido. Não dá. Você precisa conhecer, manejar. Você já viu aqueles filmes medievais que o cara pega a espada, né? Ele tinha um treinamento para usar a espada, né? A gente acha que é fácil porque a gente assiste filme, né? O pessoal que gosta de Star Wars acha que é fácil lá fazer aquelas coisas de Jedi lá. Querido, não é não, que tem treinamento. Existe esgrima. Se você vê o curso de esgrima, é fantástico, é de outro mundo. Você começa a ver coisas que você, que está vendo de fora, não sabe, técnicas, ideias. A mesma coisa é a palavra de Deus, querido. Às vezes você só está sentado ouvindo, mas quando você começa a estudar, quando você começa a manejar a palavra, você começa a ver coisas que você não percebia, porque elas são sobrenaturais, e elas existem experiências individuais também. Então maneja a palavra, estuda a palavra, pega o índice da sua Bíblia e lê ele umas 50 e decora o índice da sua Bíblia, pega alguns textos que você conhece, é sério, decora mesmo, sabe por quê? Decorar ajuda a memorizar, e começa a se envolver mais com a palavra de Deus, entendeu? Não adianta você terceirizar a leitura da palavra, esse é o que eu falo que escraviza. O que é terceirizar? Eu não preciso ler não, porque aí você vai lá no culto, vem alguém, prega para você, que palavra maravilhosa. Eu lembro que uma vez, eu acho que já até contei isso aqui,
Teve um culto que eu fui que foi muito bom mesmo, palavra muito bem aplicada, e um irmão chegou para mim e falou assim: que palavra maravilhosa, agora eu só vou ler a Bíblia domingo que vem. Eu falei: querido, pelo amor de Deus, você tem que ler mais agora do que você já lia antes, porque você ouviu algo que veio de Deus para você, e agora você tem que, né? Ó, o Lima já sentou ali na primeira cadeira, já deu aquela sinalizada. Sem pé, estou de olho em você, pai. Estou de olho. Mas é importante, querido, você entender esse manejar. O assunto da aula, a gente sempre tem que se prender a ele, né? Comprometidos com o Carlos Lima, é isso aí? Já até tocou, já até foi embora, viu? É comprometidos com quem? O nome da aula aí? Com a palavra. Sabe o que é ser comprometido, querido? Ser comprometido é você ter compromisso. E compromisso, eu vou te falar o que compromisso envolve. Tempo. Tempo. Você está tendo tempo para ler a Bíblia? E não vem falar comigo que não tem tempo não. Não é? Mas se você está tirando tempo para ler a palavra de Deus, compromisso exige tempo. Não adianta nada você querer casar, aí casa, você vive viajando e não se relaciona com o seu marido e sua esposa. Então tem que ter tempo, ok? Tem que ter tempo. Tempo é importante. Segundo, responsabilidade, querido. Você tem que ter responsabilidade com a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus não foi dada para os anjos, não. Deus pegou a Bíblia, entregou para os anjos e fala: anjos, estudem que vocês vão ministrar agora a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Ele deu a palavra para você. Entendeu? Fazer igual aquele pessoal que não gosta muito. Olha para o irmão do lado e fala assim para ele, pode olhar, e fala assim: ó, Deus deu a palavra para você, querido. Leia a palavra. É para você que Ele deu. Entendeu? A palavra é sua, é para você. Compromisso exige responsabilidade. Então, nesse estudo da EBD, eu quero convocar você que está aqui nesta manhã, e você também que está nos ouvindo. Porque a visão pentecostal não é só um nome. Eu sou pentecostal. Aí bota uma camisa e escreve assim: sou pentecostal. Não. Ser pentecostal é ser comprometido com a palavra de Deus. Amém? Ser pentecostal é ter tempo para ler a palavra de Deus. Ser pentecostal é ter responsabilidade com a leitura da palavra de Deus. Amém? É importante a gente focar nisso, porque senão nós vamos viver um evangelho morno. Sabe o que é evangelho morno? É aquele que de vez em quando recebe uma bênção, de vez em quando ouve uma palavra, de vez em quando lê a Bíblia. E aí eu queria te lembrar o que é falado na carta em Apocalipse, eu não lembro agora exatamente o versículo, sobre uma das igrejas, que diz assim: quem dera, ou oxalá, que foras quente ou frio, mas como tu és morno, o que acontece com o texto? Querido, ser morno é ser rejeitado da igreja, do corpo da igreja espiritual, que é vomitar, quer dizer, sai do corpo para fora. Então, o que está querendo dizer? Aquele que é morno não está enquadrado na igreja espiritual. Entendeu? E não é isso que Deus quer. Aí você fala assim: o frio é aquele que está longe de Deus. O quente é aquele que está próximo de Deus. Morno não serve, querido. Morno não serve. Você não pode ser meio crente, meio convertido. Sabe o que é conversão? Você está andando para cá, agora se eu vou converter, eu vou virar para cá, e vou para o outro lado. Mas agora se você está aqui convertendo, eu vou virar para cá, aí o texto fala, né? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Querido, é no caminho de Deus. Então você precisa ter compromisso com a palavra de Deus, se você quer desfrutar de uma experiência no reino espiritual. Você não pode ser meio crente, e o crente verdadeiro, o que é o crente verdadeiro?
é aquele que tem compromisso com a palavra. Crente verdadeiro é aquele que lê e busca a palavra. Crente verdadeiro é aquele que testemunha da palavra. É aquele que tem testemunho de vida espiritual. É aquele que ora. Todos os preceitos, todas as doutrinas que eu estou falando, oração, jejum, está escrito aonde? Na palavra de Deus. Não existe um manual. Você não vai ver na nossa declaração um manual assim, manual de como jejuar. Não tem. Manual de como orar. Para orar eu preciso falar. Não, querido. Isso está escrito na palavra. Ok? Isso está escrito. Por isso estou falando com você. A nossa doutrina, ela é 100% na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, está escrito. E ponto. Não adianta você querer dar aquele jeitinho. E para fechar, aí já é uma coisa que eu vou acrescentar um pouquinho que eu não vi na revista, já que a gente está falando de modismo. Quando você for examinar a palavra, toma cuidado com um versículo isolado. Porque se você pegar um versículo, ele pode ser usado para um contexto que não é o que o texto está dizendo. Então, quando você tem dúvida, leia uns 2 versículos para cima e uns 2 para baixo, e entenda o contexto. Porque senão você começa a... Eu vou dar um exemplo de um texto. Tem um texto que diz assim: aonde há Espírito há... Quem já viu esse texto? Onde há o Espírito, ou a presença do Espírito, há liberdade. Ah, então quer dizer que se o Espírito Santo está aqui, eu posso subir no banco, pular, blá, 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 eu posso fazer como eu quero, tal, tal, tal. Não é. Se você ler o texto, antes e depois, você vai ver que o texto não está falando de adoração. O texto está falando o seguinte, se você ler anteriormente, você vai ver que ele fala assim, que antes as pessoas estavam escravas da lei, porque o que estava escrito na lei tinha que ser cumprido, e tinha que ser daquele jeito, assim, engessado. Mas agora com o Espírito, você tem a liberdade do Espírito, de não estar mais preso à lei, mas preso à graça, e que a graça é suficiente, que agora você não precisa mais ter medo, do evangelho do terror. Se eu não fizer dessa forma, eu vou para o inferno. Não, agora a liberdade que o Espírito dá, é que você pode ter o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum. Na lei não, que horas você tinha que estar lá? Na hora nona, você tinha que ir lá no templo fazer oração. Se não fizesse aquilo, estava errado. Agora não, querido. Agora você vai lá, fecha a porta do seu quarto, ora, porque o Espírito, onde está o Espírito, tem liberdade. É para isso, querido. Então, está vendo como é que um texto, fora de contexto, vira um pretexto para a gente fazer um monte de coisa. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com os textos bíblicos. Porque o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer aí fora é o que acontece. O cara pega um texto, fala um negócio, cria, e detalhe, ele prega para um monte de gente, e um monte de gente vai fazer coisa errada, e Deus vai cobrar dele? Vai. Mas você que tem a palavra, que lê a palavra, que busca, que é um obreiro irrepreensível, que é um obreiro que maneja a palavra, você vai ouvir aquilo e vai falar, ok, isso não é de Deus, certo? Por quê? Porque você conhece, e quem conhece a verdade liberta. Amém, irmãos? Que nós possamos sair daqui nesta manhã com esse ensinamento. Aí, quem está ouvindo aí, eu não estou sendo sectário não, eu creio que o Evangelho, ele é único em toda a face da terra, e que tem várias igrejas que são comprometidas com o Evangelho, mas eu confesso que eu fiquei muito fã da declaração, de fé das Assembleias, porque é um livro muito coerente com o que está escrito, tá? Para você ter uma ideia, o pastor Eduardo nos deu uma missão de fazer um resumo dessa declaração, então assim que foi feito, tá? E foi muito legal, porque a gente começou a entender, não só o que estava escrito, a gente até já sabia, mas é legal você começar a entender um pouco a visão do todo, sabe? Principalmente nós, que somos um público muito misto, Vem pessoas, irmãos aqui, que vieram de diversas igrejas, E aí com isso você começa a viver o que está escrito, na carta de Timóteo, que nós devemos manejar a palavra. Então vai te dar esse respaldo, amém? Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que possamos sair daqui com esse
com esse ensinamento, né?